chamo Renata, estamos aqui no Explicador Virtual para conversarmos sobre história. Vamos lá? Nós vamos falar sobre o reino do Mali e o reino Songhai, dando continuidade aos reinos africanos que nós estávamos vendo. Reinos esses que se formaram antes da colonização dos europeus na África. Tudo bem? Nós conversamos já sobre o reino de Gana, que foi importante devido ao comércio que eles se dedicavam, os produtos valiosos como ouro e sal. Isso aí, o sal era muito importante porque era um produto escasso, né? Era um produto difícil de ser encontrado naquelas regiões. E aí, com o fim do reino Gana, devido à invasão dos muçulmanos, isso aí, muçulmanos ortodoxos, nós vemos que vai se formar o reino do Mali. E que características esse reino do Mali possuía? Pois bem, o rei, ele recebia um título, o título de Mansa. Ele era chamado de Mansa, o rei. E ele vai converter o reino do Mali ao islamismo. Lembra que eu já tinha conversado com vocês que nessas rotas transarianas, o que são rotas transarianas? Isso aí, as rotas de comércio que existiam lá no deserto do Saara, no norte da África. Eles comercializavam muito com os árabes islamizados. Então, esse contato, essa influência vai acabar fazendo com que alguns reinos africanos se convertam ao islamismo. E o que vai acontecer aqui com o reino Mali. Então, muitas pessoas, né, muitos camponeses que viviam ali naquele reino, eles vão se converter ao islamismo. Pessoal, é importante que a gente saiba, e aqui a gente viu uma imagem de uma mesquita, tudo bem? Mesquita era o local de oração, isso aí, dos muçulmanos. Muitas mesquitas no reino Mali foram construídas com o intuito que de ensinar um pouco mais sobre a religião, levar o Alcorão, né, para essas pessoas terem conhecimento. E com o ensinamento da religião, a gente percebe aqui durante esse reino Mali a construções de escolas, de hospitais, para que as pessoas daquela região elas fossem bem assistidas. Bibliotecas também foram construídas nesse período, tudo bem? Pois bem, a sociedade do Mali, ela era hierarquizada, ou seja, possuíam pessoas ocupando posições na sociedade e cada posição dessa exercia poder em relação à outra. Olha lá, no topo estava o rei, que vai receber o título de Mansa. Seguido por ele estavam as famílias reais, ou seja, os nobres, os homens livres, os homens de ofícios tradicionais, que seriam os trabalhadores, ferreiros, né, carpinteiros, os artesãos e servos, no final, os escravos. Lembra que nós já tínhamos conversado que já existiam escravos, assim como também existiam escravos na Roma Antiga, na Grécia Antiga. Geralmente esses escravos eram prisioneiros de guerra, alguém que não quisesse, né, cumprir com as ordens do rei, então eles eram castigados desse modo. Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Então, ainda sobre o reino Mali, a gente vê aqui no mapa, percebam que é o mapa da África e que nós estamos falando sobre o desenvolvimento dessas civilizações que basicamente estavam situadas aqui no norte, onde ocorriam esse comércio transariano, onde existiam essas rotas comerciais. E o reino de Mali não é um reino pequeno, né? No final do século XII, ele entrou em declínio devido ao quê? Algumas disputas de poder e rebeliões de diversos povos, entre eles os tuaregues, certo? E aí no século XV, os Songhais, que eram habitantes de algumas províncias aqui de Mali, ou seja, uma região muito próxima desse reino, ele vai acabar dominando essa região e formando um reino tão vasto e poderoso como o reino Mali. Tudo bem? Dúvidas em relação ao reino Mali? Então, a gente já viu o reino Gana, estamos vendo o reino Mali,
vimos que ele sofreu, né, uma invasão de povos que também viviam próximos às suas províncias, e é sobre esses povos que vai dominar essa região que nós vamos ver agora, o reino Songhai. Vamos lá? Será que o reino Songhai ele vai sofrer alguma influência do reino Mali? Eu acredito que vai, então vamos lá. O reino Songhai ele vai emergir no século XV, né, logo depois do declínio do Império do Mali, e vai se expandir, aqui a gente percebe no mapa, como uma região que era bem parecida com a região do Mali, né, que vindo dessa região até aqui, o reino do Songhai vai se expandir um pouco mais. E aí, olha só, ele manteve como o mais forte dos estados do Sudão até 1591. Lembra daquela região do Sudão, os sudaneses? São reinos sudaneses. É aquela região do Sahel africano, que foi batizado com esse nome pelos árabes. Então, olha só, a gente já percebe que eles vão durar até 1591, mas logo depois eles vão acabar também sofrendo invasões, mas dessa vez de povos que vinham do Marrocos. Tudo bem? Então, o Songhai ele também possuía um líder. E esse líder ele também vai receber um título. Assim como no Império Mali ele recebia, né, o rei, o título de Mansa, no Império Songhai, o líder político, o rei, ele vai receber o título de Askia, tá? Que é o mesmo que chefe supremo. E aí ele vai conquistar grandes cidades do reino do Mali para poder expandir o reino do Songhai. Pessoal, as cidades do Songhai, elas possuíam uma certa autonomia, independência, porém elas precisavam pagar tributo, ou seja, uma espécie de taxas, né? Impostos ao Askia. Havia centros de contato de mercadores, o que possibilitou a expansão comercial. A expansão comercial o que é? A atividade econômica, né? Eles se dedicavam ao comércio e com o contato com esses mercadores, eles podiam intensificar, aumentar. Por isso, a expansão também territorial foi possível, devido a esse fortalecimento que eles possuíam. Claro que a gente tem que sempre levar em consideração, pessoal, que a minha expansão territorial está vinculada a um exército e está vinculada também à economia. Porque se eu tenho uma economia fraca, eu não tenho como investir no exército para poder expandir meu território e proteger eles de quê? De invasões. Porque vocês percebam que essas invasões são as principais causas dos fins desses reinos, certo? Então, a base econômica, novamente, dos Songhais era o comércio de ouro e sal, mas eles também se dedicavam à pesca. Tudo bom? Então, vamos lá? Colocar os nossos conhecimentos em prática. Lembrando, pessoal, que qualquer dúvida que vocês tiverem é só revisar, tá? Na imagem, a gente vê a tumba de Askia Mohammed. E quem é o Askia? Isso aí, o líder, o rei supremo, né? E percebam o nome dele, Mohammed, ou seja, eles também tinham se convertido ao islamismo. E aí ele foi o governante do Songhai entre 1493 até 1528. Essa imagem aqui, essa arquitetura, lembra muito uma imagem que nós vimos uma vez, não é? Isso aí, aquela mesquita lá no reino Mali. Mesquita, lugar de oração dos muçulmanos. E Mohammed, olha só, o nome do Askia, ou seja, a gente vê que o reino do Songhai também se converteu ao islamismo. O grande comércio de ouro, né, pelo Saara, que foi aí a base da economia desses reinos da região, que região? Região lá do Sahel. Começou a decair por volta do século XV, devido à presença de quem? Dos portugueses, devido à presença dos europeus. Aí a gente já começa a falar sobre outros povos além dos árabes que passaram
a fazer contato com esses africanos, né? Os europeus que estão passando por um momento favorável na Europa, que eles podem investir nas embarcações e com isso eles começam a ter conhecimentos marítimos, a lançar as suas embarcações ao mar e aí começam novamente a fazer essa comunicação, né, entre a Europa e a África. E aí eles vão também passar a comercializar com os europeus, não somente com os árabes. O fim do Songhai, nós já vimos que ocorreu devido ao conflito que teve com os povos que vieram da região do Marrocos, tá? E que eles, sobretudo, queriam dominar aquela região, claro, para ter uma região forte, mas o que aquela região me favorecia? O que ela me fornecia? Fontes de sal no Saara Central, ou seja, não era uma região qualquer, era uma região que me favorecia economicamente, que me fornecia riquezas. Por isso que eram muito alvos de disputas. Certo, pessoal? Dúvidas? Então, vamos continuar. Só que agora a gente vai continuar o quê? Com os exercícios. Vamos assinalar as alternativas corretas com relação à África. Presta atenção que, olha só, está no plural. Então, não é somente uma alternativa, mais de uma. Então, vamos lá. A África é um continente imenso e com pouca diversidade. Não, né? Essa tá fácil. Nós vimos que a África é um continente grande e que possui muita diversidade. Ou seja, os reinos, eles não são iguais. Eles possuem muitas características diferentes. Então, essa não é correta. Então, vamos lá. As principais mercadorias transportadas pelas rotas transarianas eram ouro, escravos e sal. Este último, ou seja, sal, muito usado como moeda nas trocas comerciais. Tá certo, né? Lembra que nós conversamos que essas moedas, essas trocas, né, eram com quem? Com os árabes islamizados. Vamos lá. O continente africano havia povos nômades e outros organizados em grandes aldeias ou cidades. Tá? Correto. Tanto que a gente viu que era muita diversidade, não pouca, justamente por isso. Tinham nômades que viviam no deserto, né? Tinham pessoas que viviam em grandes aldeias ou cidades. E depois a gente viu o início desses reinos. E falar em formação dos reinos, olha lá. A formação de reinos organizados na região se deve em grande medida ao comércio transariano. Bingo! Isso aí, tá correto. Se a gente também falasse dos rios, né, da importância dos rios, da água para o desenvolvimento dessas civilizações, também estaria correto. Mas o que vai deixar de ser uma aldeia para se tornar um reino forte e importante? É porque eles tinham comércio, mercadorias que tinham valor. E ali, como esse comércio era feito nas rotas do deserto do Saara, ele ganhava o nome de comércio transariano, certo? Olha lá, pessoal, letra E. Os principais reinos sudaneses foram Gana, Mali e Songhai. Isso aí, né? Essa daí tá bem facinha. Nós acabamos de falar bastante sobre eles. Os reinos sudaneses, porque eles estavam na mesma região do Sahel. O reino Gana, tão duradouro, né? E o reino Mali, que se converteu ao islamismo. E outra característica do reino Songhai é que eles receberam muita influência do reino Mali. Então olha só quanta coisa a gente consegue relembrar num exercício tão simples e rápido. Qualquer dúvida que tiverem é só consultar a videoaula. Até a próxima!